Olá pessoal, no vídeo de hoje eu tô vindo aqui para mostrar para vocês como é que faz esse guardanapo inteirinho, do começo até o fim, com cantinho mitrado, bainha aberta e pontinha jur trabalhado em asa delta, e esse cantinho dele que tem ali também um cantinho especial, diferente aí, mais trabalhadinho, mas que vale muito a pena fazer, eu acho que fica muito bonito. Vamos lá então? Ok, pessoal, vamos lá então. Primeira coisa, o tecido que eu tô usando aqui é o linho, ó. É o linho, tá? Segunda coisa, a linha que a gente usa para fazer esses guardanapos, para fazer todo esse pontinho ajur, é a linha normal de costura, tá? Agora então, vamos para as medidas. Com quantos centímetros a gente corta para fazer esse guardanapo, para poder virar, para poder fazer a bainha aberta aqui. Então, com quantos centímetros a gente vai cortar? Eu tô fazendo esse guardanapo de 50 por 50 centímetros, que é o clássico, tá? Então, pro meu guardanapo ficar com 50 centímetros aqui e com a barrinha de 3 centímetros, eu preciso cortar um tanto a mais pra gente poder fazer esse guardanapo, que seria o quê? Eu preciso, então, dobrar essa barrinha e eu preciso de mais 1 centímetro, ó, para virar para dentro. Então, para mim cortar o guardanapo e ele ficar com 50 por 50 no final, eu preciso de 3 centímetros para virar e mais 1 centímetro para a barrinha. Então, eu preciso aumentar 4 centímetros para cada lado do guardanapo, os 4 lados. Então, se eu vou cortar aqui, eu preciso de 4 centímetros a mais aqui e 4 centímetros a mais aqui desse lado. Então, se eu quero que ele fique com 50, eu vou aumentar 8 centímetros, 4 mais 4. E dos outros lados a mesma coisa. Então, a gente vai cortar esse guardanapo em 58 por 58 centímetros. Mas eu quero falar outra coisa aqui também. Por exemplo, se eu quero que esse guardanapo fique com 40 centímetros, com 45 centímetros, se eu quiser ele com 45 centímetros, é só aumentar 8 centímetros. Sempre aumenta 8 centímetros além do final, né, do resultado final que a gente quer. Então, as medidas são essas. Bom, agora vamos falar do corte. Como é que a gente corta esse tecido para fazer esses guardanapos, para fazer o ponto ajur? A gente sempre vai ter que cortar no fio do tecido. Por quê? Porque a gente vai ter que desfiar ele no meio, então tem que ficar sempre bem retinho. E para ele ficar retinho, a gente tem duas maneiras de se cortar esse tecido. A primeira é puxando um fio, ó. A gente vai puxar um fio dele, ó. Puxa um fiozinho até o final, em toda a parte que a gente quer cortar. Já marca aqui os seus 58 centímetros, o tamanho que eu queira fazer, para depois a gente cortar. Ó, tem que ir puxando o fiozinho, ó, até o final. O primeiro fio sempre é muito demorado, porque ele tá bem preso. Ó, puxa o fiozinho até o final. E daí a gente vem com a tesoura, tá? Eu não vou cortar até o final aqui, porque eu quero mostrar pra vocês o outro jeito que dá pra cortar esse tecido. Ó, puxei o fiozinho, vou até o final se eu quiser cortar dessa maneira aqui. E daí a gente vem com a tesoura, ó, bem em cima do fiozinho cortado e vai cortando, porque daí vai ficar bem juntinho com o fio do tecido, ó. Agora, se eu não quiser puxar o fio, dá pra rasgar esse tecido também, que a gente só dá um piquezinho, no caso, com a tesoura aqui,
e rasga, ó. Vai ficar no fio do tecido também, ó. Só que ele acontece isso aqui, ó, ele dá essas puxadinhas, aqui ele dá fica essa diferença, ele fica meio onduladinho, mas eu prefiro, eu acho que é bem mais rápido, e essa beiradinha aqui vai ser sempre virada, então, pra dentro, então não tem problema, pra mim não tem problema, mas tem gente que não gosta, gosta que fique retinho assim, ó, aqui tá a diferença entre um e outro, ó, tá? Então, vai de cada um, quem quiser puxar o fiozinho e cortar, ou então só dá um piquezinho e rasga o tecido, tá? Isso vai de cada um, então, mas tem que ser uma dessas duas maneiras, porque se fizer diferente, depois a gente vai puxar o fio aqui dentro e não vai funcionar, tá bom? Ok, agora o próximo passo a gente vai precisar de uma reguinha, pode ser a fita métrica também, e um lápis. A gente pode usar lápis ou giz de costura, ou aquela canetinha que apaga com ferro, vai de cada um. Eu vou usar o lápis, eu gosto de usar o lápis, então vamos lá. Agora aqui a gente vai em todos os cantinhos do guardanapo e vai marcar 7 centímetros. Ó, 7, 7. E faz a bolinha aqui, ó, risquinho, ó, 7 centímetros para cada lado. E a gente vai fazer isso em todos os cantinhos do nosso guardanapo, tá? 7 centímetros para cada lado. A gente faz a marcação aqui. Bom, agora o próximo passo é fazer o seguinte, a gente vai começar a desfiar aqui o meio para poder fazer o pontinho ajur. Então, aqui, esse ponto que a gente vai fazer hoje, que é o asa delta, eu sempre desfio 1 centímetro. Ó, a gente marca 1 centímetro. Esse 1 centímetro a gente vai puxar todos os fios. A gente não vai contar quantos fios tem aqui. A gente vai só marcar 1 centímetro. Então, a gente tira o primeiro aqui. A gente vai usar essa ferramentinha aqui. Vai puxar, ó, vem aqui bem no cantinho. Corta a primeira partezinha, ó. A gente vai puxar o primeiro fiozinho. Puxei 2. Aqui o primeiro, vou mostrar bem de pertinho. Primeiro fiozinho. E a gente vai puxar esse primeiro fiozinho até a bolinha do outro canto, ó, até aqui só, não pode passar para cima e nem para fora, tem que ser sempre até aqui. Então, a gente já pode vir aqui, ó, pega a pontinha da tesoura que é mais fácil, ó, e já corta um tantinho. Não corta tudo, porque o fio pode vir mais em cima ou mais embaixo, então depois a gente vai ter que marcar 1 centímetro desse lado também. Então, a gente vai puxar o primeiro fio até lá do outro lado, para depois cortar o resto, tá? Ó, o primeiro fio sempre é mais difícil, ele pode arrebentar. Se a gente vem com jeitinho, sempre dá certo. Ó, arrebentou. Vem sempre com essa ferramentinha e pega o fio, porque ele fica, ó, dá pra gente ver aonde ele tá. Vou puxar esse todo e já volto pra mostrar pra vocês o resto. Olha só, o primeiro fio, ó, ele foi em cima da minha marcação, ó. Tá vendo por que não dá pra cortar antes tudo? Então, a gente deixa o primeiro fio chegar, ó, pra depois a gente marcar, ó. Cortei agora certinho onde é que foi o primeiro fio. Agora, a gente vai marcar aqui, desse ladinho aqui, 1 centímetro também, ó. Da onde foi o primeiro fio, tá aqui, ó. Agora, a gente marca 1 centímetro e já pode cortar, ó. A gente vem com a tesourinha
e corta de cima até embaixo, ó. Esse tanto todinho aqui a gente vai desfiar. A mesma coisa desse lado aqui. A gente corta dos dois lados o 1 centímetro. E agora a gente desfia, puxa todos os fios daqui até o outro lado, que já tá cortadinho, ó. Não vai, os fios não vão desfiar depois do corte, ó. Tá? E daí a gente faz isso em todo o quadrado do nosso guardanapo. Vem, primeiro desfia todo esse lado, depois o outro lado, e assim vai. Tem que ser desse para esse, de um pro outro, entendeu? Não dá para fazer esse aqui e depois fazer aqui embaixo, porque tem que ir encaixando, o quadradinho tem que ir encaixando um no outro. Bom, aqui tô chegando, ó, já tirei todos os fiozinhos, tô chegando no meu último fio. Só que eu tô voltando para mostrar por quê? Porque esse último fio tem que ser desse lado e desse lado, não pode ficar cortado a mais em um lado e no outro não. Então aqui, ó, o último fio não estava cortado, ó. Aí a gente tem que vir aqui até terminar. Por exemplo, se tá cortado mais fios desse lado, a gente vai ter que cortar do outro. Não pode deixar mais fio cortado de um lado ou do outro. Então aqui tá o último. Agora a gente vem aqui desse lado e marca o 1 centímetro novamente. E a gente vai cortar esse 1 centímetro aqui. E vai puxar até do outro lado. Ó, já vou cortar todo o meu 1 centímetro. E agora eu puxo até do outro lado novamente, marco 1 centímetro, puxo o primeiro fio, marco 1 centímetro do outro lado novamente, e assim a gente vai até fechar o quadrado, tá? Bom, aqui, ó, já tô com todos os meus 4 lados cortados, ó. Todos os meus 4 ladinhos cortados. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a marcação para fazer o cantinho mitrado. Então, agora a gente vai precisar da régua novamente e do lápis. Então, aqui, ó, eu tenho 7 centímetros. Agora, eu venho bem no cantinho aqui do meu cantinho, ó, do quadradinho que fica aberto aqui quando a gente puxa todos os fios, ó. Eu venho aqui e marco 1 centímetro aqui na ponta e faço um risco, ó. A gente faz o risco do quadrado aqui. Aqui nesse outro lado, a mesma coisa. Marco 1 centímetro e faço um risco, ó. Vai ficar um quadrado aqui na ponta, ó. Bem do cantinho aqui desse quadradinho. Agora, a gente vem e faz o risco desse 1 centímetro. Nos dois lados. Esse aqui é o cantinho mitrado. Existem outras maneiras de se fazer, mas eu aprendi assim, é assim que eu faço. Agora, a gente vai fazer um risco desse cantinho aqui até esse cantinho aqui. A gente vai fazer um X aqui no meio desse quadrado. Ó. Agora aqui, desse cantinho para esse cantinho aqui. E agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dobrar essa ponta aqui, ó. E a gente vai passar uma costura daqui desse pontinho aqui, não pode pegar 1 centímetro aqui, ó, porque esse 1 centímetro é o que vai virar a barrinha, ó. Daqui até aqui, pode passar uma costurinha na reta, ou pode fazer essa costurinha aqui à mão, tá? Eu vou fazer à mão pra quem não tem máquina, tá? Eu gosto sempre de mostrar fazendo à mão pra quem quer fazer à mão também, ou só porque não tem a máquina. Eu sei que todo mundo pode fazer esse guardanapo, só para mostrar isso, que todo mundo pode fazer, tendo máquina ou não, tá? É um trabalho bem manual. Então, a gente vai fazer agora uma costura reta daqui até aqui.
Ok, agora o próximo passo a gente vai precisar de uma reguinha, pode ser a fita métrica também. E um lápis, a gente pode usar lápis ou giz de costura ou aquela canetinha que apaga com ferro, vai de cada um. Eu vou usar o lápis, eu gosto de usar o lápis, então vamos lá. Agora aqui a gente vai em todos os cantinhos do guardanapo e vai marcar 7 centímetros. Ó, 7, 7. E faz a bolinha aqui, ó, risquinho, ó, 7 centímetros para cada lado. E a gente vai fazer isso em todos os cantinhos do nosso guardanapo, tá? 7 centímetros para cada lado. A gente faz a marcação aqui, ó. Ok, então aqui a costurinha que a gente tem que fazer, então começa desse cantinho aqui, ó. Não pode pegar esse 1 centímetro que a gente vai precisar virar. Então, a gente vem, faz a costurinha aqui, ó, fazer pontinhos pequenininhos, ó, vou na frente e volto lá onde terminou o meu outro pontinho. Vou lá na frente e volto aonde terminou meu outro pontinho. E assim a gente faz até aqui o finalzinho e faz o arremate, tá? Bom, cheguei aqui no final, fiz um nozinho aqui na minha costurinha, ó. Eu sempre deixo a pontinha da linha aqui um pouco mais compridinha. Agora a gente vai fazer o seguinte, vai vir aqui na lateral, ó, cortar esse bico fora na lateral da costura, ó. E aqui no final a gente sempre faz o biquinho aqui, ó, para não ficar um monte de tecido aqui no cantinho do nosso canto mitrado. Então, agora a gente vem, abre essa costura assim com a unha, ó. Faz ela ficar bem certinha aqui, ó. Abre bem a costurinha e vira, ó. Aqui o cantinho, ó. Agora a gente pega alguma coisa pontuda, no caso aqui eu vou pegar a tesourinha para fazer o biquinho dele ficar bem certinho, ó. E tá aqui, então, o nosso cantinho mitrado. Ó. Agora a gente faz em todos os cantinhos a mesma coisa. Bom, terminei aqui a minha costurinha, ó. Agora a gente faz um arrematezinho aqui no final, ó. Corta a linha. Eu sempre deixo uma pontinha para não estragar aqui o meu e a minha costura. E agora a gente faz um corte aqui na lateral. A gente tira a ponta fora, ó. E aqui na ponta eu faço sempre assim, ó, para não ficar muito tecido aqui no biquinho do meu cantinho. Agora a gente vem, abre, ó, a costura ficou dos dois lados iguais, ó. A gente abre com o dedo a costura, ó, com a unha, ó. E vira o nosso cantinho. Para arrumar, a gente pode sempre usar uma coisinha pontuda. Eu uso a tesourinha, ó, para fazer bem certinho o cantinho aqui, ó. E tá pronto o nosso cantinho mitrado, ó. Perfeito. Agora a gente faz ele em todos os 4. Aqui agora com meus 4 cantinhos mitrados prontos. Agora, eu dei uma passadinha pra deixar ele bem certinho aqui, não ficar aquele redondinho assim, né? Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aquele 1 centímetro que a gente deixou aqui na pontinha, ó, da costura. Agora, a gente vai virar ele pra dentro. Ó. Eu gosto de passar a unha, assim, como a gente fez para abrir a costurinha, ó. Marca bem. Faz isso nos dois lados do cantinho, do primeiro cantinho que a gente vai fazer, ó.
quem quiser pode vir e fazer um alinhavo aqui por cima, ó. Vai marcando, botando 1 centímetro pra dentro e faz um alinhavo aqui em cima. Mas eu já tenho mais prática, então eu vou fazendo, eu vou dobrando e vou fazendo. Agora a gente vai começar esse nosso primeiro cantinho aqui, ó. Tá? Ok, então agora a gente coloca na agulha a linha dupla, ó, que fique na pontinha, ela fique assim dobradinha. Né? A gente coloca ela dupla, ó, fica em toda ela dupla, e aqui a pontinha a gente vai usar para iniciar o nosso cantinho aqui. Eu sempre gosto de iniciar pelo cantinho, porque ele já firma os dois lados. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, o que que a gente faz? A gente pega bem na pontinha do cantinho, ó. E essa pontinha dupla da linha, ó, a gente inicia sem ter nozinho, sem ter nada. Fica limpinho o início do nosso bordado. Agora, para fazer o cantinho aqui, a gente tem que fazer um pontinho mais fundo, ó. Vai um pouquinho mais embaixo, ó, não faz tão na pontinha. Por quê? Porque o outro lado da nossa costura, ele tá no tecido desfiado, ó. Então, para fazer um acabamento legal e não ficar desfiando, não ficar caindo a beiradinha aqui, ó, a gente faz o acabamento aqui no cantinho, então, mais fundo, ó. A gente vai vindo, vai fazendo um pontinho bem do ladinho do outro e faz todo esse cantinho. Ó lá, ó, bem um do ladinho do outro, ó, pra ficar bem fechadinho e bem acabadinho, né? Isso aqui é acabamento. Ó. E a gente vai fazer, então, aqui todo esse cantinho da mesma maneira. Mais fundo e um do ladinho do outro. Ó, cheguei no final aqui, ó. Olha só como fica bem acabadinho o cantinho, ó. Olha o outro lado, ó. A gente precisa pegar mais fundo, porque senão não pega. Pega muito na beiradinha e isso aqui fica desfiando. Então, tem que ser mais fundinho esse pontinho aqui. Bom, aqui agora, a gente vai começar a fazer o pontinho ajur. Esse ponto aqui, a gente vai precisar que os nossos canudinhos aqui as nossas hastezinhas aqui de pontinha ajur fiquem fininhas. Então, eu vou fazer de 6 em 6, tá? Então, a gente vai pegar, ó, 6 fiozinhos, passa a agulha por trás, ó. Puxa a linha, segura com o dedão aqui, ó, e vem por trás, ó, e faz um pontinho. E a gente vai dar, ó, solta a laçadinha, primeira laçadinha. Esse aqui é o pontinho ajur. Agora, a gente continua, ó, de 6 em 6. 3, 6. Passa a agulha por trás, puxa, ó. Segura com o dedão aqui e vem lá de trás, porque é isso que vai juntar, que vai fazer a bainha, ó, que vai fechar a nossa bainha aberta. É o pontinho ajur que vai fechar. E a gente vai fazer aqui até o final. Bom, aqui agora, ó, eu já fiz todo o meu guardanapo, ó, todos os cantinhos e cheguei no final aqui agora. O que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai... O meu acabou a linha aqui, mas se o de vocês tiver acabado a linha, só coloca pra dentro aqui e faz o acabamento. E coloca outra linha aqui nessa parte de cima, com a linha dupla, a mesma coisa. Mas como o meu sobrou bastante linha, ó, a gente só vai passar pra parte de cima aqui, ó. Só puxa a linha pra parte de cima. Agora, a gente vai fazer todo esse lado de dentro aqui do guardanapo. A gente vai fazer a mesma coisa
que fez até aqui, de 6 em 6, né? Agora, a gente só vai pegar o que já tava repartido aqui, ó. Passa a linha por dentro, ó. E faz a mesma coisa que a gente tava fazendo embaixo. Pega o segundo e vai até o final. A mesmíssima coisa. E para acabar a linha, quando acabar a linha, é só passar ela aqui, ó. Vem com ela aqui no nozinho, faz o nozinho aqui em cima do outro e coloca para fora da bainha aberta, da mesma maneira como a gente faz sempre, tá? Para fazer o acabamento da linha. Ok, cheguei no final da minha linha agora. Como é que a gente faz para finalizar essa linha aqui e ela ficar escondidinha? Ó, fiz o último pontinho. Vou fazer mais um aqui para mostrar bem certinho. Ó, faz o último pontinho. Faz um nozinho, ó. É a laçadinha do ponto normal, né? Agora, a gente vem por dentro do nozinho, ó. E dá mais uma laçadinha só pra linha não escapar depois, ó. Agora, a gente enfia a agulha por dentro dos dois paninhos, ó. Por dentro da bainha aberta, ó. Sai aqui embaixo e dá uma puxadinha. Agora, a gente só vem aqui e corta a linha. Ó, corta a linha puxando um pouquinho pra cima. E pronto, ó, a linha fica escondidinha ali dentro e agora a gente só recomeça aqui com a linha dupla novamente para ficar escondidinho, né? E continua o nosso bordado, certo? Então, agora é só colocar a linha dupla novamente, ó, tá vendo aqui o nozinho duplo? Ó, fixou aqui, limpinho. E só continuar, ó. 3, 6. E continuam nossos pontinhos até o final. Bom, gente, cheguei agora no final. No final da minha linha, ó. E como é que a gente faz para acabar quando tá a linha quando tá desse lado aqui? Eu vou fazer mais um pontinho, finalizei o pontinho. Agora, eu venho no nozinho do mesmo ponto aqui na parte de cima, ó. Faço um outro nozinho por cima aqui pra segurar a linha. Ó, firmou. Agora, a gente coloca pra dentro aqui, ó, da nossa bainha de novo e puxa o fiozinho e corta. Ó, dá uma puxadinha e corta. Ó, invisível, não tem nada. Bom, agora aqui, ó, já terminei todos os meus 4 lados de pontinho dos dois lados. Eu agora vou começar o pontinho asa delta. Então, a gente vai fazer pelo lado direito da peça, tá? Ó, aqui tá pelo lado direito, ó. Aqui é o lado avesso, onde a gente consegue ver as costurinhas, ó. Então, a gente vem pelo lado direito, com a agulha na linha dupla, novamente. Eu vou pegar aqui o cantinho, ó, bem no cantinho do meu quadradinho, ó, a minha linha dupla. E aqui a gente vai começar o nosso pontinho asa delta. Outra coisa que eu quero falar é que a gente vai sempre daqui pra lá. A mão esquerda tem que ficar aqui pra fora, ó, segurando aqui, ó. Não dá pra fazer o ponto, no caso, com a mão direita aqui, ó. É mais fácil a gente segurar com a mão esquerda aqui, tá? Porque a mão direita é a que vai trabalhar com a agulha aqui, então é nesse sentido aí, já pra adiantar. Ok, agora o que a gente vai fazer? Sempre de baixo pra cima, porque a gente vai de ponta assim, né? A gente vai vir aqui, ó, por dentro
e vai fazer o primeiro pontinho, ó. Tá vendo como fica o primeiro pontinho? Então, a gente vai fazer 1, 2. No primeiro, na primeira hastezinha aqui. Agora, a gente vai pegar, ó, duas hastes, ó, de baixo pra cima. Eu sempre deixo a linha já fazendo a curva aqui, ó, de baixo pra cima. Agora, eu pego duas hastezinhas. A gente vai fazer 1, 2 pontos. Agora, a gente vai pegar 3 hastezinhas, ó. Vai fazer também 2 pontos. 1, 2. Agora, com 4 hastezinhas, ó, a quarta, as 3 juntas que já estão no ponto, mais a quarta, ó. Fazer mais 2 pontos. 1, 2. Ó, vai sempre dando uma firmadinha, não puxa muito, muito. Só dá uma firmadinha, tá vendo que ele já tá subindo, ó. Agora, a gente vai pegar a quinta. Então, cada asa delta dessa vai ter 5, a gente vai fazer com 5 hastezinhas, tá? Ó, 1 ponto, 2 pontos. Uma firmadinha, ó, 2 pontos. Agora, a gente vai descer. Vai fazer o contrário, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, agora a gente vai 5, 4, 3, 2, 1. Agora a gente pega só 4, ó, vai lá na 4 e faz 2 pontos também, ó. 1, 2 na 4. Agora a gente vai na terceira, ó, terceira. Aí 1, 2. Ó, ele vai ficando tipo um triângulo. E agora no 2, ó, 1, 2. E agora no último, 1, 2. Ó, ele dança, ó, a gente vai firmar aqui, ó, ele dança aqui os pontinhos ali dentro, mas fica bem certinho, ó. Agora, pra gente passar pro próximo ponto, a gente vem por dentro dos nozinhos das hastezinhas, ó, vem passando com a agulha, ó, bem dentro dos nozinhos, ó, pra linha ficar escondida, tá? Ó, vamos começar o outro ponto, a próxima asa delta aqui, ó. Agora, a gente começa daqui pra lá, e assim vai, tá? Agora, a gente faz de novo, ó. 1, 2 pontos. Ó, 1. 2. E vai fazendo até as 5 novamente, e depois vai por dentro das bolinhas e passa e começa pro outro lado. E assim vai até terminar tudo, tá? Bom, vamos fazer mais uma vez agora daqui pra lá, que já fiz 3, ó. Então, vamos lá. Primeira, de baixo pra cima, ó. Ó, na primeira haste, 1 ponto, 2 pontos. Primeira e segunda hastes juntas, 1 ponto,
2 pontos. Primeira, segunda e terceira juntas, ó. 1 ponto. 2 pontos. Agora a quarta. 1. 2. E por último a quinta. 1. 2. Agora a gente começa a descer novamente. Agora vai na quarta. Ó. 1, 2. 2 na quarta. Dá pra puxar, ó. Que ele vem, ele tem que dançar aqui nas hastezinhas. Agora na terceira. 1. 2. Segunda. 1. 2. E na última. 1. 2. Terminado o nosso triângulozinho, a gente vai por dentro das bolinhas, dos nozinhos, ó, para chegar lá no outro ponto. Pra linha ficar escondidinha. E aqui a gente começa o outro ponto novamente. Para acabar a linha, a mesma coisa, tá? Se acabou aqui, a gente passa pro lado de cá e coloca a linha por dentro aqui. Se acabou aqui, já faz um nozinho aqui mesmo e passa por dentro também, tá bom? Vou terminar aqui agora, eu vou fazer em todo o meu guardanapo e depois eu venho para mostrar os cantinhos, tá? Ok, pessoal, aqui já terminei, ó, todo o meu guardanapo em todos os ladinhos. Então, agora a gente vai pro cantinho aqui, como é que a gente vai fazer esse cantinho? Já coloquei a linha dupla aqui, ó, fiz o lacinho invisível ali. E agora a gente vem com a agulha aqui, ó, bem no meio. A gente faz uma, ó, volta lá, faz 2 e fica com 3 cordinhas, ó, dá pra ver? Ok, daí a gente fixa aqui, vê o tamanho certinho, faz um nozinho aqui, ó, pra segurar, pra não ficar dançando essas 3 cordinhas, ó, firma bem. E agora a gente vai só contornando até lá embaixo, ó, contorna a linha pra deixar as 3 juntinhas, ó, até lá embaixo. Não precisa ser bem juntinha. Só faz algumas para prender as 3 juntas, ó. Bom, agora a gente pega aqui de novo e vem aqui, ó. Faz um pouquinho pro lado essa aqui, porque aqui vai ter a terceira, então tem que dividir isso aqui em 3 pedacinhos, ó. Fica um aqui e outro aqui. Ó, venho uma e 2, vai dar 3 cordinhas, quer ver? E a gente vai fazer isso fazer 5 hastezinhas aqui do mesmo jeito, tá? Ó, vou mostrar mais essa aqui, é igual, e depois a gente faz o outro lado. Ó, prendeu, agora vem só
enrolando aqui até o finalzinho dela. Ó, prendeu, já fez duas, ó. Agora eu vou fazer mais uma aqui, outra aqui e outra aqui. E já volto pra gente continuar. Bom, aqui, ó, já fiz as 5 hastezinhas. Então, a gente tem que fazer as 5. Uma bem no meio e 2 pra cada lado, ó. Então, agora, a minha linha já tá aqui. Vou colocar ela bem aqui no início aqui dessa primeira aqui. E o que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um trançadinho aqui. Então, eu começo por baixo da primeira, ó. Passo por cima da segunda, por baixo da do meio e por cima da quarta, ó. E venho por baixo da última. Puxo a linha, ó, firmo bem ela pra baixo e agora a gente vai fazer o contrário, ó. Se aqui tá por baixo, agora vai por cima, ó. Por baixo, por cima... por baixo, por cima. Ó, e a gente firma aqui embaixo bem a linha. Vai fazendo um trançadinho. A gente vai fazer, vai voltar 3 vezes, ó. Já foi uma. Agora, ó, volta. Ó, volta. Firmando bem sempre aqui, ó. Agora, mais uma. Terceira vez. Pode fazer mais, quem quiser pode ir até em cima, mas não tem necessidade, pra mim aqui já tá bom. Então, ó, última. Chegou aqui no final, eu faço um nozinho pra firmar aqui. Meu nozinho não foi aqui. Ó, faço um nozinho. Tranço ela até lá em cima, depois no final, ó. Faço um nozinho aqui também. E a gente vai colocar pra dentro da nossa barrinha pra acabar a nossa linha. Tá vendo? O cantinho como é que ficou, o trançadinho que fica aqui, ó. Então, esse é o nosso cantinho. Agora é só cortar a linha e acabou. Ó, então tá aqui o nosso trabalho acabado, ó, com todos os pontinhos asa delta, os cantinhos feitos, ó. Olha que lindo que ele fica. Então é isso aí, pessoal. Espero que ajude vocês a terem ideia de como começar e como terminar. Eu sei que não é fácil assim, mas esse é um ponto bem trabalhado, mas vale muito a pena. Eu acho que o guardanapo fica muito lindo. Tá certo? Um beijo, então, até a próxima.